Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fome, que tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos irmãos e irmãs, com grande alegria então nós celebramos este domingo, dia do Senhor. E mais uma vez nós somos colocados pela liturgia para sermos de alguma forma desmascarados naquilo que é a nossa intenção em sermos discípulos de Cristo, em caminharmos com nosso Senhor. Sim, porque muitas vezes existem certas sutilezas no nosso caminho de discípulos que acabam fazendo com que a nossa vida seja estéril, que nós não alcancemos aquilo que se espera de um discípulo de Cristo. E pior ainda, nós fazemos isso nos enganando, achando que estamos num caminho autêntico de seguimento, quando na verdade estamos buscando outras coisas. E por isso a liturgia então nos traz esses três elementos que precisam ser para nós hoje muito meditados, para que nós possamos então ajustarmos os trilhos, por assim dizer, nesse nosso seguimento de Cristo. Muito bem. O primeiro deles é o seguinte: todos nós queremos ser felizes. Existe no coração do ser humano uma fome de bem. Nós desejamos o bem.
E nós, de bem em bem, vamos desejando de alguma forma o sumo bem, aquilo que nos realizará de forma definitiva e plena. Qual que é o problema aqui? O problema é nós elegermos como objeto da nossa felicidade, como aquilo que nos fará felizes, uma coisa errada. Mas mesmo elegendo aquilo que é o certo, nós precisamos entender que para alcançar isso, nós precisamos trilhar o caminho próprio para alcançar essa santidade, para alcançar essa felicidade. Então vejam só, a felicidade, o que é o objeto dessa felicidade, aquilo que possuindo nos fará felizes, e o modo com o qual eu estou buscando essa realidade. Modo com o qual eu estou procurando essa felicidade. Então, a liturgia vai nos esclarecer tudo isso. Bom, Jesus no Evangelho, ele nos mostra como existe esse contraste entre aqueles que são seus discípulos e aqueles que vivem para o mundo. Aqueles que elegeram como objeto da sua felicidade as coisas dessa terra. Os ricos, aqueles que têm fartura, aqueles que já têm, de alguma forma, consolação, aqueles que riem, aqueles que são elogiados, são todos bens deste mundo. E esses, a quem Jesus está dirigindo os seus ais, colocaram nessas coisas a finalidade última das suas vidas, elas vivem para isso. E Jesus está dizendo, ai de vós, vós que viveis só para isso. Ai de vós que estáis buscando essas coisas em si mesmos. Vejam, não são coisas ruins, são bens. É um bem a riqueza, é um bem a saciedade, é um bem o riso, é um bem, né, você de alguma forma ser reconhecido por aquilo que você faz, é um bem. Mas esse não é o sumo bem. Não é o maior dos bens. E aquele que vive para isso, terminará seco, como árvore que não recebe água, como árvore que está plantada no deserto, como árvore que não vê em si mesma brotarem folhas, muito menos frutos. Ai de vós. E aqui vem uma das sutilezas às quais eu me referi no início da homilia. Qual sutileza, Padre? Muitas vezes nós até colocamos a nossa confiança em Deus, a nossa esperança em Jesus Cristo, dizendo, não, eu quero ser de Cristo, eu quero viver com Cristo, eu quero buscar em Cristo a força para que eu então busque essa felicidade. Só qual que é o problema? Muitas vezes nós estamos colocando a nossa esperança em Cristo para buscar as coisas deste mundo, para buscar os bens deste mundo. Então eu venho à igreja, eu estudo as coisas de Cristo, eu busco me aprofundar enquanto católico, mas faço isso à medida que eu estou buscando essas coisas que passam e perecem. Precisamos hoje ser desmascarados. E uma das coisas que revela um coração que está nessa condição é a seguinte: quando esses bens, que são desejáveis, repito, não são coisas ruins, mas quando esses bens, eles não são alcançados por você, como é que você fica? Como é que você reage diante da frustração de ter buscado uma riqueza, por exemplo, e aí você fez novena, e aí você se comportou direitinho, e aí você lutou para crescer na graça, e aí você amou, e aí você fez caridade, e aí você ajudou as pessoas, e essa riqueza que você procurava e buscava não chegou. Como é que ficou o seu coração? Eu não estou dizendo que a gente é robô e não sente nada, não é isso. Tem problema você sentir lá uma frustração, uma tristeza,
Mas você perdeu toda a alegria. Você perdeu todo o seu chão. Você perdeu toda a sua motivação. Você como que no fundo da sua alma disse, mas poxa vida, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Eu renunciei o que eu tinha que renunciar. Eu me submeti àquilo que eu tinha que me submeter e mesmo assim as coisas não aconteceram. Se o seu coração reage dessa forma, ou seja, com uma tristeza tão profunda, em que parece que você perdeu de fato até o rumo da vida, saiba, você podia até estar procurando Cristo, mas para alcançar os bens, com a força de Cristo, os bens deste mundo. E por isso você terminou como uma árvore seca, que não está plantada à beira da torrente. A sua árvore depende do clima lá fora. A sua árvore depende dos acontecimentos externos para ela se manter viva, para ela se manter em pé, para ela se manter vivaz, alegre, frutuosa. Tomemos cuidado com isso, porque, como nosso Senhor disse, a verdadeira alegria do discípulo muitas vezes não está no agora, pelo menos não de forma plena. A verdadeira alegria é sempre nesse futuro, é sempre na outra vida. E por isso São Paulo, na segunda leitura de hoje, vai dizer: se nós colocamos a nossa esperança em Cristo para esta vida, nós somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão, os mais dignos de pena. Por quê? Porque Jesus não prometeu isso. Jesus não prometeu uma felicidade intraterrena. Jesus não prometeu uma prosperidade plena nessa terra, uma prosperidade absoluta nessa terra. Não é essa a finalidade última da nossa vida, muito embora você possa buscar essas coisas nessa terra, mas nunca como fins em si mesmo, nunca como aquela realidade que você precisa buscar a qualquer custo e sem ela você não consegue ser feliz. Isso, gente, jamais. Maldito o homem que confia na força da própria carne e afasta o seu coração de Deus. Maldito o homem também, que pode até confiar em Cristo, mas confia em Cristo para buscar as coisas dessa terra apenas. A coisa que é o apenas. Não tem, repito, não tem problema buscar, o problema é o apenas. E aí nós temos, do outro lado, um outro problema. Aqueles que entenderam que a felicidade verdadeira se encontra nessa eternidade feliz junto de Cristo. Nós sabemos, não, Padre, eu sei. Isso que o Senhor está falando agora, eu entendi. Não estou mais buscando as coisas deste mundo em si mesmas. Não vivo mais para as coisas deste mundo em si mesmas. Não procuro essa felicidade intraterrena em si mesma. Eu quero o céu. Eu quero essa vida santa que Deus, na sua infinita bondade, preparou para nós. Só que muitas vezes a busca dessa vida, ela está baseada na força humana. Vamos entender aqui a profecia de Jeremias. Isto diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. A coisa aqui não é necessariamente você confiar em outra pessoa, né? Também, maldito o homem que deposita toda a sua confiança no outro. Mas aqui está dizendo assim: aquele que faz consistir a sua força na carne humana. A força, ou seja, aquilo que dá vitalidade. Aquilo que para você é o chão firme em cima do qual você caminha. Gente, nós estamos falando aqui de uma coisa sobrenatural. Não venham me dizer
que passar fome é uma coisa boa. É bom passar fome, né? Uma coisa é você passar fome, mas sabendo que tem comida, né, na despensa. É só lá você levantar do sofá e fazer a comida. Ou pedir pelo iFood, né? Os mais modernos. Outra coisa é você estar passando fome e você sabe que não tem nada na despensa para ser feito. Que não tem dinheiro nem internet para pedir coisa pelo iFood. Bem-aventurados os que passam fome, Jesus. Esses são felizes. Vejam, por mais determinação e força de vontade que você tenha, é o pobre mais pobre que passa por isso, e existem pessoas que passam por isso. Se ele é feliz nessa condição, saiba, não é pela força dele. Não é pela força da sua vontade humana que diz, Jesus falou que quem passa fome é feliz e vai ser saciado no céu, e eu, pela minha força, agora nesse momento, produzo em mim uma felicidade. Não. Para a nossa natureza isso é impossível. Aquele que confia na sua força para tentar viver as coisas de Deus, esse, gente, não vai conseguir viver coisa nenhuma. Você vai ficar batendo cabeça a vida inteira. Isso aqui estou me referindo a uma das coisas que Cristo colocou como bem-aventurança. Mas a gente pode colocar todo o Evangelho aqui. Se você tenta perdoar quem ofende você pela sua força, você não consegue. Se você quer ser fiel daquele jeito que está descrito no Evangelho, pela sua força, você não consegue. Se você quer ser fiel à palavra de Deus que diz, orai sem cessar e rezar todos os dias a todo tempo, pela sua força, você não consegue. Você não consegue se manter no bem por muito tempo pela sua força. Então não adianta nós querermos viver um cristianismo baseado na nossa própria carne. Não adianta nós ficarmos insistindo com a nossa natureza nela mesma, para nós procurarmos viver coisas tão elevadas como o Evangelho. Nós precisamos entender que a árvore precisa estar plantada à beira da torrente. Nós precisamos entender que a nossa vida, ela precisa estar unida com a vida de Cristo, nosso Senhor. Eu sou a videira, vós sois os ramos, sem mim nada podeis fazer. Sem mim o ramo seca, é jogado fora, não dá fruto, não serve para outra coisa. E essa união com Cristo, essa confiança em Cristo, ela vai sendo gestada em nós, à medida que nós nos determinamos a meditar a lei do Senhor dia e noite. E meditar dia e noite não significa meditar, quando está claro e quando está escuro. Meditar a lei dia e noite significa meditar a lei quando tudo está bem na minha vida. Quando tudo é luz e eu estou ali, eu rezo, eu procuro a confissão, eu procuro ser generoso na minha atividade, movido pela graça de Deus. É muito bom quando existem esses momentos na vida em que tudo lá fora colabora para que eu viva aquilo que eu quero viver, enquanto discípulo de Cristo. É mais fácil meditar a lei do Senhor de dia, é mais fácil meditar a lei do Senhor nessa hora, é mais fácil nós lidarmos com as coisas espirituais nessas horas. Mas quando chega a noite da tribulação, a noite da enfermidade, a noite do cansaço, a noite da tragédia, a noite do problema financeiro, a noite de descobrir a infidelidade e a traição do outro, a noite de perceber que os seus amigos não são amigos coisa nenhuma, a noite de alguma forma você experimentar aquele sofrimento profundo. Nessas horas,
nós precisamos continuar a meditar a lei do Senhor. Nessas horas nós precisamos continuar nos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu sou uma árvore que sem as torrentes da vossa graça não conseguirá se manter. E eu estou aqui, Senhor, em lágrimas, sofrendo, mas eu sei que eu preciso do Senhor, e daqui eu não arredo o meu pé. Aconteça o que acontecer, eu vou rezar, eu vou buscar os sacramentos, eu vou lutar para amar, eu vou lutar para me entregar, eu vou lutar para ser para os outros, porque assim como o Senhor crucificado, sofrendo, consolou as mulheres que choravam, eu também, no meio do meu sofrimento, não vou deixar de ser amparo, apoio e entrega para os outros. Dá-me a graça, Senhor. Dá-me a graça, porque sem a graça eu nada posso. Aquele que medita a lei do Senhor de dia e de noite, esse vai fazendo com que o barco da sua vida esteja ancorado no céu. E uma vez que isso acontece, não importa o que aconteça nessa terra, a sua árvore continuará verde, dando frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Jamais é envergonhado aquele que põe a sua confiança no Senhor. Eis aí, meus irmãos, minhas irmãs, o grande ensinamento do Evangelho. E de alguma forma quem vive assim já começa a experimentar essa felicidade vindoura. Não de forma plena, ainda na fé, ainda na esperança da posse plena daquilo que Deus reserva para nós. Até lá, tomemos cuidado. Cuidado para não desviar o foco da sua atenção e mirar as coisas dessa terra como discípulo de Cristo. Cuidado para que, não mirando as coisas do alto, você insista em querer fazer com a sua força aquilo que você não tem forças para fazer. E de entender, é unidos com Cristo, pela graça, que Ele vai então fazendo com que nós, interiormente, já experimentemos essa vida que atua em nós desde o nosso batismo, essa vida repleta de felicidade, de alegria, de força, que nos lança nesse mundo para amar, que nos lança nesse mundo para que com a nossa vida nós testemunhemos que Cristo está vivo e que existe um lugar para o qual todos nós somos chamados. Esta vida que em nós nos ajuda a vencer as nossas limitações, os nossos pecados, que nos ajuda a amar aqueles que Ele colocou na nossa vida, que nos impulsiona a darmos o segundo passo, a entregarmos também o manto, a fazermos da nossa vida de fato um sacrifício de amor, sabendo que quanto mais se perde, mais se ganha. Essa é a lógica do Evangelho. Então, que Deus, na sua infinita bondade, venha sobre nós neste dia, venha de novo trazer esta água nova ao nosso coração, para as nossas árvores que talvez estejam no deserto e não experimentam nenhum vigor para continuar enfrentando as durezas deste lugar. Que Ele venha fortalecer as almas que estão cansadas, que Ele venha fazer arder no nosso coração este desejo de um dia contemplarmos a sua face no céu, de não desanimarmos diante dos obstáculos e sofrimentos desta peregrinação terrestre, na certeza de que Ele vencerá no final, em nós e para nós, por toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.